A porta se fechou com um clique suave. Um som tão banal e cotidiano que contrastava violentamente com a demolição que acabara de ocorrer dentro do peito de Helena. Ali, na sala de jantar que por 40 anos fora o centro de seu universo, o cheiro do bolo de fubá recém-assado, que sempre significara lar e afeto, agora parecia o aroma de um funeral. O seu próprio. A nota de R$ 50, estendida pela mão do sobrinho que ela criara, não estava amassada. Estava lisa, quase intocada, como se o dinheiro novo pudesse de alguma forma limpar a sujeira do ato. Helena não a pegou. Deixou que ela caísse sobre a mesa de madeira de lei, a mesma mesa que ela encerava todos os sábados, a mesma mesa onde ensinara Ricardo a ler. O papel azulado pousou ao lado do prato de bolo intocado de Vanessa, uma mancha de cor fria em meio ao calor do afeto rejeitado. Seus olhos, de um castanho que já fora brilhante e agora se assemelhava a folhas secas de outono, não derramaram uma única lágrima. A dor era tão profunda, tão sísmica, que as lágrimas ainda não haviam encontrado um caminho para a superfície. Era um estado de choque oco, um vácuo onde antes havia amor e propósito. Ricardo e Vanessa já haviam se virado, suas silhuetas contra a janela da sala de estar, se movendo com a leveza de quem acaba de se livrar de um fardo. Discutiam sobre a cor da nova tinta, sobre a necessidade de um arquiteto de interiores, suas vozes um zumbido distante e irrelevante. Para Helena, o mundo havia se reduzido àquele pedaço de papel sobre a mesa e ao peso invisível de 40 anos de dedicação que, de repente, se revelaram sem valor algum. Ela se moveu, e o movimento foi o de uma autômata. Seus pés, inchados pelos anos em pé na cozinha e no jardim, a levaram para fora da sala de jantar, pelo corredor que seus joelhos conheciam no escuro. Cada tábua do assoalho rangia sob seus pés, um protesto mudo contra a injustiça que acabara de testemunhar. Ela passou pelo quarto de costura de sua falecida irmã, um cômodo que ela mantivera exatamente como estava, um santuário de saudade. Passou pelo quarto que fora seu, um espaço modesto nos fundos da casa, mobiliado com as peças que ninguém mais quisera. Era ali que ela lia até tarde da noite, os livros seus únicos companheiros silenciosos. Sua mão não tremeu quando ela girou a maçaneta. A dignidade, ela pensou, era a única propriedade que lhe restava. Se iriam expulsá-la, ela o faria em seus próprios termos. Não em 24 horas, mas agora. O sol da manhã seguinte não a encontraria naquela casa que se tornara um território estrangeiro. A noite seria seu único véu, sua única cúmplice na fuga de uma vida inteira. A mala era de papelão, um objeto de outra era, herança de seu próprio pai. Estava guardada em cima do guarda-roupa, coberta por um lençol para protegê-la da poeira. Helena a desceu com um esforço que fez seus ombros doerem. Abri-la foi como abrir um túmulo. O cheiro de guardado, de tempo parado, invadiu o quarto. O que se leva quando se é forçada a abandonar tudo? As roupas eram o de menos. 3 vestidos, 2 pares de sapatos gastos, algumas peças íntimas. O verdadeiro tesouro, a essência de quem ela era, estava em outro lugar. Com um cuidado reverente, ela caminhou até a pequena estante ao lado de sua cama. Dali, retirou 3 volumes. Dom Casmurro, com suas páginas amareladas e a capa mole de tanto ser manuseada. Uma coletânea de Cecília Meirelles, cujos versos ela sabia de cor. E A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a história de uma outra mulher invisível, uma macabea com quem ela agora sentia uma afinidade dolorosa. Por último, da gaveta de sua mesa de cabeceira, ela tirou o caderno de receitas de sua avó. A capa de couro estava gasta, as páginas manchadas de gordura e de vida. Era mais do que um livro de culinária. Era sua linhagem, a prova de que ela descendia de mulheres que transformavam ingredientes simples em amor comestível. Com esses poucos objetos sagrados dentro da mala, Helena a fechou. O som do fecho de metal se travando foi o ponto final de sua história naquela casa. O relógio na parede da cozinha marcava 2 da manhã. O silêncio era profundo, o tipo de silêncio que precede as tempestades. Helena não fez barulho. Descalça, ela carregou a mala de papelão pelo corredor. Uma última olhada para a sala, agora mergulhada na penumbra. A nota de R$ 50 ainda estava lá, um fantasma azul sobre a madeira escura. Ela não a pegou. Do seu próprio porta-moedas, retirado do bolso do avental que ela ainda vestia, tirou os trocados que havia juntado para comprar mais fubá e goiabada na feira da semana. Contou as notas amassadas e as moedas sob a luz fraca da lua que entrava pela janela.
R$ 50. Exatamente o mesmo valor da esmola de Ricardo. Mas este era o seu dinheiro, ganho com a venda de um bolo para a vizinha, a dona Lúcia. Era pouco, era quase nada, mas era seu. Era dinheiro que carregava a dignidade do trabalho, não a humilhação da caridade forçada. Ela guardou suas moedas e notas de volta no porta-moedas e o colocou no fundo da mala. Girou a chave na fechadura da porta da frente com uma lentidão torturante. Cada clique do mecanismo, um golpe em seu coração. E então, ela saiu. O ar frio da madrugada a atingiu como uma bofetada, o primeiro contato com sua nova e desoladora realidade. A rua estava deserta, as luzes das casas apagadas. Helena Martins, aos 59 anos, estava sozinha. A caminhada começou sem destino, cada passo a afastando do único mundo que ela conhecera, cada passo a levando para um nada absoluto e aterrorizante. A cidade dormia sob um manto de neblina fina e fria. As luzes dos postes de rua criavam halos amarelados no ar úmido, iluminando um caminho que Helena não escolhera. O peso da mala de papelão parecia aumentar a cada passo, não pelo conteúdo, mas pelo que ela representava. Uma vida inteira reduzida a um punhado de roupas velhas e 3 livros. Seus sapatos, confortáveis para o trabalho doméstico, não foram feitos para aquela peregrinação noturna. A sola fina deixava-a sentir cada pedra solta na calçada, cada irregularidade no asfalto. O som de seus próprios passos era a única música naquela sinfonia de abandono, um ritmo lento e arrastado que ecoava a batida cansada de seu coração. Ela não olhou para trás. Olhar para trás seria admitir a totalidade da perda. Seria permitir que a imagem da casa, agora uma tumba de suas memórias, a quebrasse em 1000 pedaços ali mesmo, no meio da rua deserta. Então, ela olhava para frente, para a escuridão que se desdobrava diante dela, uma escuridão que era um espelho perfeito do futuro que a aguardava. Cada esquina que ela dobrava era uma despedida. A padaria onde ela comprava o pão fresco todas as manhãs, agora escura e silenciosa. A pequena mercearia do Sr. Joaquim, com suas portas de ferro fechadas. O portão da escola onde ela levara Ricardo no seu primeiro dia de aula, a mãozinha pequena e suada dentro da sua. Eram fantasmas de uma vida que não era mais sua. O ar que ela respirava, o mesmo ar de sempre, agora parecia rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Era como se, ao ser expulsa da casa, ela tivesse sido expulsa também do direito de pertencer àquele lugar, àquelas ruas, àquela cidade. Ela se tornou uma espectadora, uma estrangeira em sua própria terra. O frio começou a penetrar seu casaco fino, um frio que não vinha apenas da umidade da madrugada, mas de dentro, da medula dos ossos, da alma que havia sido deixada ao relento. E pela primeira vez, uma lágrima solitária e quente escorreu por seu rosto gelado. Não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de pura e absoluta solidão. A praça central surgiu no fim da rua como um oásis de luz em meio à escuridão. Os bancos de ferro, pintados de um verde já desbotado, pareciam convidativos. Helena escolheu o mais afastado, sob a sombra de um grande ficus cujas raízes haviam estourado a calçada. Ela sentou-se, colocando a mala ao seu lado como uma fiel e única companheira. O silêncio ali era diferente. Era um silêncio povoado pelo farfalhar das folhas, pelo zumbido distante de algum motor noturno. Ela abriu a mala e tirou o exemplar de Cecília Meirelles. Não conseguia ler, as letras dançavam diante de seus olhos marejados, mas o simples ato de segurar o livro, de sentir o peso do papel em suas mãos, era um consolo. Era um elo com seu pai, com a menina que ela fora um dia, uma menina que sonhava em estudar literatura, em viver entre palavras e histórias. Que ironia amarga, ela pensou, ter se tornado a protagonista de uma tragédia tão crua, tão desprovida de poesia. O primeiro raio de sol encontrou-a ali, encolhida no banco, o livro no colo, os olhos fixos no prédio mais imponente e melancólico da praça, a Biblioteca Municipal. Era uma construção neoclássica, com colunas majestosas e janelas altas, mas a glória do passado estava coberta por uma camada espessa de abandono. Os vidros de várias janelas estavam quebrados, substituídos por tábuas de madeira. Pichações cobriam as paredes laterais, cicatrizes de um descaso que já durava mais de uma década. A porta principal, de madeira maciça, estava trancada com correntes e um cadeado enferrujado. Helena lembrava-se de quando a biblioteca era o coração cultural da cidade. Lembrava-se de seu pai levando-a ali aos sábados, o cheiro de papel e conhecimento a envolvendo como um abraço.
Agora, o prédio era apenas um esqueleto, um mausoléu de livros esquecidos. E, no entanto, havia uma estranha beleza em sua decadência, uma dignidade teimosa em sua solidão. A biblioteca, assim como ela, havia sido abandonada, deixada para morrer em silêncio. Foi então que uma figura se aproximou, caminhando devagar, apoiada em uma bengala. Um homem idoso, de cabelos brancos e ralos, com um rosto sulcado por rugas que pareciam contar histórias. Ele parou a poucos metros de distância, seus olhos pequenos e aquosos fixos em Helena. Helena, é você mesma, menina? A voz era rouca, frágil, mas carregada de uma familiaridade que fez o coração de Helena dar um salto. Ela ergueu os olhos e o reconheceu. Senhor Afonso, um velho amigo de seu pai, um funcionário aposentado da prefeitura que ela não via há anos. A vergonha a atingiu em cheio. Ser vista assim, desamparada, uma sem-teto em um banco de praça. Ela tentou se recompor, ajeitar o casaco, esconder a miséria de sua situação. Mas era tarde demais. A compaixão no olhar dele era inconfundível. Ele sabia. Ou, se não sabia, podia imaginar. Sr. Afonso sentou-se ao seu lado no banco. Um silêncio respeitoso entre eles por alguns instantes. Ele não fez perguntas invasivas. Apenas olhou para a mala de papelão, para o rosto inchado de Helena, para a rigidez de sua postura. O dia está amanhecendo bonito, não acha? Ele disse, sua voz suave. Meu pai costumava dizer que a cada amanhecer o mundo começa de novo. As palavras simples, ditas sem pretensão, foram a chave que abriu as comportas. Helena desabou. Os soluços vieram, secos e dolorosos no início, depois se transformando em um choro profundo, o choro de uma vida inteira de sentimentos reprimidos. Ela contou tudo. A morte do cunhado, a crueldade de Ricardo, a frieza de Vanessa, a expulsão, a nota de R$ 50. Cada palavra era uma pedra que ela retirava de sua alma. Sr. Afonso ouviu em silêncio, sua mão ossuda pousada sobre o ombro dela, um toque que era um bálsamo. Ele não disse, eu sinto muito, ou qualquer outra frase vazia. Ele apenas ficou ali, absorvendo a dor dela, partilhando o peso de sua desgraça. Quando o choro finalmente cessou, deixando Helena exausta e vazia, Sr. Afonso suspirou. Seu olhar se voltou novamente para a biblioteca abandonada. A prefeitura chama isso de patrimônio inativo, ele disse com um tom de amargura. Um nome bonito para o abandono. Não tem dinheiro para reformar, nem coragem para demolir. Fica aí, morrendo aos poucos, cheia de ratos e de histórias que ninguém mais lê. Ele se remexeu no banco, uma decisão se formando em seus olhos cansados. Helena, o que fizeram com você é um crime contra a decência, contra a memória de seu pai e de sua irmã. E às vezes, um erro precisa ser combatido com outro. Ele se levantou, a bengala batendo firme no chão. Espere aqui. Ele se afastou, caminhando em direção à sua casa, que ficava do outro lado da praça. Helena o observou, uma faísca de algo que ela não sentia há muito tempo. Talvez esperança, talvez apenas curiosidade, começando a brilhar em seu peito. Ele voltou 10 minutos depois, trazendo consigo não apenas um, mas 2 itens que mudariam o curso do destino de Helena. Em uma mão, ele carregava uma sacola de lona que continha uma garrafa térmica fumegante e um pão embrulhado em um guardanapo de pano. Na outra mão, escondido na palma, um objeto de metal que reluziu sob a luz do sol nascente. Uma chave. Uma chave mestra, antiga e pesada. O café vai te aquecer, ele disse, entregando-lhe a sacola. E a chave, bem, a chave vai te dar um teto. Ele a conduziu, quase a arrastando pela mão, até a porta imponente da biblioteca. O barulho das correntes sendo removidas soou como um trovão no silêncio da manhã. Ele inseriu a chave mestra no cadeado enferrujado. Com um esforço, girou. O estalo do mecanismo se abrindo foi o som mais alto e mais promissor que Helena já ouvira. A porta rangeu ao se abrir, revelando um universo de poeira e penumbra. O cheiro que emanava de dentro era uma mistura complexa de papel mofado, madeira úmida e o tempo estagnado. Era um cheiro de morte, mas também, de alguma forma, de santuário. Sr. Afonso empurrou a porta, e um facho de luz do sol invadiu o salão principal, iluminando bilhões de partículas de poeira que dançavam no ar como estrelas em uma galáxia esquecida. Estantes altíssimas, que iam do chão ao teto, alinhavam-se como sentinelas silenciosas, repletas de livros cujas lombadas desbotadas formavam um mosaico de cores sombrias.
Teias de aranha se estendiam entre as prateleiras como cortinas de seda fantasmagórica. No centro do salão, mesas e cadeiras de leitura estavam empilhadas, cobertas por lençóis brancos que o tempo havia tornado cinzentos. Era um lugar desolador, um cemitério de conhecimento. Mas para Helena, naquele momento, era o palácio mais seguro do mundo. Ninguém da prefeitura pisa aqui há anos, disse o Sr. Afonso, sua voz ecoando no vasto espaço vazio. Pelo menos o teto sobre sua cabeça será mais digno que o relento. Há uma torneira nos fundos, em um pequeno pátio interno. A água ainda funciona. Use como um refúgio, Helena. Um lugar para pensar, um lugar para respirar. Ele colocou a chave pesada na mão dela. Não é muito, mas é um começo. Naquela noite, o refúgio de Helena ganhou seus primeiros contornos de lar. Senhor Afonso, fiel à sua promessa silenciosa de amparo, voltou ao anoitecer. Ele não veio de mãos vazias. Trouxe cobertores velhos, mas limpos e cheirosos à lavanda. Trouxe um travesseiro que, embora fino, era um luxo inimaginável. E trouxe o objeto que se tornaria o coração pulsante daquele espaço frio, um pequeno fogareiro de acampamento a gás, com um cartucho extra. Para um chá quente, ele murmurou, evitando o olhar dela, como se estivesse envergonhado por sua própria bondade. Uma mulher não pode viver sem a dignidade de uma bebida quente. Ele também trouxe uma caixa de velas e um isqueiro. Antes de partir, ele parou na porta e se virou. Seu pai era um bom homem, Helena. Ele ficaria orgulhoso da força que você nem sabe que tem. E então ele se foi, deixando-a sozinha com o silêncio, a poeira e um fogareiro que continha a promessa de calor. Helena não dormiu no grande salão. Era vasto demais, exposto demais. Explorando os fundos do prédio, ela encontrou um pequeno depósito. Era um cômodo de talvez 6 metros quadrados, sem janelas, mas a porta tinha um ferrolho por dentro. Segurança. Era o que ela mais precisava. O chão estava sujo, mas ela o varreu com um pedaço de papelão, criando um espaço limpo para estender os cobertores. Acendeu uma vela e a pequena chama dançante projetou sombras gigantescas nas paredes, transformando o depósito em uma caverna, um útero protetor. Ela aqueceu um pouco de água no fogareiro e preparou um chá com um saquinho que Sr. Afonso havia deixado. O calor da caneca em suas mãos era reconfortante, uma sensação quase esquecida. Bebericando o chá, sentada em seu ninho improvisado, cercada por livros que não podiam ser lidos e pelo cheiro de abandono, Helena se permitiu, pela primeira vez desde a expulsão, sentir algo além da dor e do choque. Era um sentimento pequeno, frágil, quase imperceptível. Era a sensação de ter, contra todas as probabilidades, sobrevivido ao primeiro dia do resto de sua vida. O dinheiro. Ela se lembrou do dinheiro. Abriu a mala e pegou o porta-moedas. As notas e moedas estavam ali, R$ 50. Um valor irrisório, uma piada de mau gosto diante da imensidão de suas necessidades. Mas era o que ela tinha. Era o seu capital inicial. A semente de um futuro que ela ainda não conseguia enxergar. Ela segurou o dinheiro na mão, o papel amassado, as moedas frias. O que se pode comprar com R$ 50? Não se compra uma casa. Não se compra uma vida nova. Mas talvez, ela pensou, olhando para o fogareiro, talvez se possa comprar os ingredientes para um bolo. Um único bolo. A ideia era absurda. Vender bolos? Ali, naquele lugar esquecido? Quem compraria? E, no entanto, a ideia persistia, uma brasa teimosa em meio às cinzas de seus sonhos. Era a única habilidade que ela tinha, a única coisa que ninguém podia tirar dela. O conhecimento contido em suas mãos e no caderno de receitas de sua avó. Naquela noite, no coração de uma biblioteca morta, Helena adormeceu com o cheiro fantasma de fubá e goiabada em sua memória. Um cheiro que não era mais de perda, mas de uma possibilidade remota e desesperada. O amanhecer na biblioteca era o espetáculo silencioso e poeirento. A luz do sol, filtrada pelas janelas sujas e pelas tábuas de madeira, criava feixes de luz que cortavam a penumbra como espadas, revelando a dança incessante das partículas de poeira. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Helena acordou com o corpo doído pelo chão duro, mas com uma clareza de propósito que não sentia há muito tempo. O plano, por mais insano que parecesse à luz do dia, era sua única âncora. Com os R$ 50 cuidadosamente guardados no bolso, ela se aventurou a sair de seu refúgio.
A cidade já estava desperta, o som dos carros, das pessoas conversando, das portas do comércio se abrindo. Ela se sentiu como um fantasma, atravessando a vida dos outros sem ser notada. Na pequena venda do bairro, ela fez suas compras com a precisão de um cirurgião. Cada centavo era contado. Fubá, açúcar, ovos, um pequeno tablete de goiabada, fermento, 1 litro de óleo. Ela petinchou o preço de uma forma de alumínio de segunda mão levemente amassada. Sobraram algumas moedas que ela guardou como um tesouro. Voltar para a biblioteca com a sacola de compras nas mãos foi um ato de afirmação. Ela não estava apenas voltando para seu abrigo, estava voltando para sua oficina, para seu ateliê, para o único lugar no mundo onde ela era a dona de seu próprio destino. O cheiro de mofo a recebeu na porta, mas desta vez ela não o sentiu com desespero, mas com um senso de familiaridade. Aquele era o cheiro de seu recomeço. Montar a cozinha foi um ato de pura improvisação. Ela encontrou uma velha mesa de metal no depósito, enferrujada, mas firme. Limpou-a com um pano úmido, usando a água da torneira do pátio. Colocou o fogareiro sobre a mesa, e ao lado, os ingredientes alinhados como soldados em uma batalha. Ela abriu o caderno de receitas de sua avó. As páginas amareladas, a caligrafia elegante, as anotações feitas à margem. Adicionar uma pitada a mais de canela se o dia estiver frio, dizia uma delas. A goiabada deve ser cortada em cubos perfeitos, para que cada fatia tenha seu próprio coração doce. Era um diálogo através do tempo, um conselho sussurrado por gerações de mulheres que vieram antes dela. Helena sentiu a presença de sua avó ali, no silêncio da biblioteca, sua mão guiando a dela. O processo começou. O ritual que ela conhecia de cor, mas que agora era imbuído de uma solenidade sagrada. Primeiro, o fubá, caindo na tigela como uma areia dourada e fina. Depois, o açúcar, branco e cristalino. A mistura seca, um deserto à espera da vida. Então, os ovos. Ela os quebrou na borda da tigela, o som nítido ecoando no silêncio. As gemas, de um laranja vibrante, eram como pequenos sóis se pondo no horizonte de farinha. O óleo, um fio dourado e lento, unindo tudo. E então, o trabalho das mãos. Ela não tinha um batedor elétrico, não tinha os confortos de sua antiga cozinha. Tinha apenas suas mãos e uma colher de pau que encontrara em uma gaveta esquecida. Ela mexeu a massa, primeiro devagar, depois com mais força, sentindo a transformação. A massa, antes seca e arenosa, começou a ganhar vida, a se tornar cremosa, homogênea, um veludo amarelo e perfumado. O cheiro cru do fubá e do açúcar começou a tomar conta do ambiente, um perfume rústico e honesto. Cada movimento era deliberado, carregado de significado. O ato de untar a forma com óleo, de polvilhá-la com fubá, era como preparar um berço para o bolo que estava por nascer. A goiabada, cortada em cubos precisos, como sua avó instruíra, foi distribuída sobre a massa. Pequenas joias vermelhas que afundavam lentamente, prometendo uma surpresa doce em cada mordida. Finalmente, o fermento, o toque mágico, a promessa de crescimento e de leveza. Ao despejar a massa na forma, Helena sentiu um calafrio. Era um ato de fé. Ela estava depositando naquelas matérias-primas todas as suas esperanças, todos os seus medos, todo o seu futuro. Ela colocou a forma sobre a grade improvisada em cima do fogareiro, ajustou a chama para o fogo mais baixo possível e cobriu tudo com uma tampa maior, criando um pequeno forno artesanal. E então, ela esperou. A espera era a parte mais difícil. O tempo, que antes era seu inimigo, agora era seu parceiro. O tempo que cozinharia o bolo, que curaria suas feridas, que talvez, apenas talvez, lhe mostrasse um caminho. E então, o milagre começou a acontecer. Lentamente, um novo aroma começou a se desprender do fogareiro. Não era o cheiro de mofo e de poeira. Era um cheiro quente, amanteigado, doce. O perfume do fubá assando, da goiabada derretendo, do açúcar caramelizando. Era o cheiro de casa, o cheiro de infância, o cheiro de segurança. O aroma escapou do pequeno depósito, viajou pelo corredor escuro e invadiu o grande salão da biblioteca. Ele se infiltrou por entre as estantes, tocou as lombadas dos livros adormecidos, dançou com as partículas de poeira iluminadas pelo sol. E, como um espírito teimoso e cheio de vida, ele encontrou uma fresta na porta da frente, uma janela quebrada, e vazou para a praça. O cheiro da resiliência de Helena,
O cheiro de seu primeiro ato de rebelião começou a se misturar com o ar da cidade. Um convite silencioso, uma promessa de que algo novo e delicioso estava acontecendo no coração daquele lugar esquecido. Dentro do depósito, Helena observava a transformação com o coração na boca. Ela não ousava levantar a tampa, com medo de quebrar o encanto. O bolo crescia, o calor do pequeno fogareiro era suficiente. Era um pequeno milagre da física e da fé. Quando o tempo certo passou, ela desligou o fogo. Com as mãos protegidas por um pedaço de pano, ela levantou a tampa. O bolo estava lá. Dourado, alto, perfeito. O cheiro agora era avassalador, uma nuvem de conforto que a envolveu por completo. Com cuidado, ela o desinformou sobre um prato de metal que encontrara. Ele saiu inteiro, majestoso em sua simplicidade. Ela o cortou. O primeiro pedaço. A faca deslizou pela massa macia, encontrou a resistência suave da goiabada derretida. O vapor subiu, carregando o perfume final. Ela levou o garfo à boca. O sabor. O sabor era o de todos os bolos que ela já fizera, mas era diferente. Tinha o gosto da tristeza, da perda, mas também o gosto da coragem, da teimosia, da sobrevivência. Naquele momento, comendo aquela fatia de bolo quente no meio de uma biblioteca em ruínas, Helena chorou. Mas desta vez, as lágrimas não eram de dor, eram de uma alegria profunda e dolorosa. A alegria de ter criado algo do nada. A alegria de estar, apesar de tudo, viva. O dia avançou, e Helena, movida por uma energia que não sabia de onde vinha, decidiu que não podia ficar escondida no depósito. Se queria vender aquele bolo, precisava de um balcão, por mais improvisado que fosse. Ela arrastou a mesa de metal para o salão principal, perto da entrada. Limpou-a novamente, com mais cuidado. Encontrou um pedaço de tecido, talvez uma antiga cortina, e o usou como toalha. Colocou o bolo sobre a mesa, agora coberto para protegê-lo da poeira. A cena era quase surreal. Um único bolo perfeito, em uma mesa de metal, no meio de um salão majestoso e em ruínas. Era um contraste entre a vida e a morte, entre a esperança e o abandono. Ela abriu a porta da frente. Apenas uma fresta. O suficiente para que o cheiro continuasse a escapar, mas não o bastante para revelar o interior. E então, sentada em uma cadeira bamba atrás de sua mesa, ela esperou de novo. Mas desta vez, não era uma espera passiva. Era uma espera ativa, uma vigília. Ela estava de prontidão, pronta para o que quer que o destino lhe reservasse. As horas passaram. Pessoas atravessavam a praça, absortas em suas próprias vidas. Algumas diminuíam o passo, franzindo o nariz, tentando identificar a origem daquele cheiro delicioso e inesperado. Olhavam para a padaria, para as lanchonetes, mas o rastro do aroma os levava invariavelmente para a fachada imponente e decrépita da biblioteca. Olhavam com curiosidade, com desconfiança, mas ninguém ousava se aproximar. Helena sentiu o desânimo começar a se instalar. Talvez fosse uma loucura. Talvez ninguém nunca batesse aquela porta. Ela estava prestes a desistir, a comer o bolo inteiro sozinha em sua solidão, quando ouviu um som. Uma batida. Tímida, hesitante. 3 toques leves na madeira maciça da porta. O coração de Helena disparou. Ela respirou fundo, alisou o vestido e caminhou até a porta. Abriu-a um pouco mais. Do lado de fora estava uma mulher jovem, segurando a mão de um menino de uns 5 anos. Dona, começou a mulher com um sorriso sem graça. Desculpe o incômodo, mas... Que cheiro é esse? Parece bolo da minha avó. A voz da mulher era suave, e seu olhar não era de julgamento, mas de pura curiosidade e nostalgia. O menino, escondido atrás das pernas da mãe, olhava para Helena com olhos grandes e redondos. É bolo, sim, respondeu Helena, sua própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Bolo de fubá com goiabada. Acabei de fazer. A mulher sorriu, um sorriso largo e genuíno. Eu sabia! Não se encontra mais esse cheiro por aí. Ela hesitou por um momento, depois perguntou, quase em um sussurro. A senhora vende? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso imenso. Era a validação. A confirmação de que sua ideia maluca não era tão maluca assim. Vendo, disse Helena, e a palavra saiu firme, clara. Vendo a fatia ou o bolo inteiro. O menino puxou a saia da mãe. Eu quero, mamãe, quero bolo. A mulher riu. A gente leva uma fatia, então, para provar.
Helena voltou para sua mesa, as mãos tremendo levemente. Cortou uma fatia generosa com um belo cubo de goiabada derretida no centro. Colocou-a em um guardanapo de papel que tinha na mala. A mulher pagou com algumas moedas. Eram poucas, mas para Helena pareciam um tesouro. Obrigada, dona... disse a mulher. Helena, ela respondeu. Me chamo Helena. Obrigada, dona Helena. Se estiver bom, a gente volta para buscar um inteiro. E eles se foram, a mãe e o filho, atravessando a praça, o menino já dando a primeira mordida em sua fatia de bolo. Helena observou-os até sumirem de vista. E então ela olhou para as moedas em sua mão. Não era apenas dinheiro. Era a prova. A prova de que ela podia, de que havia um caminho. Naquele dia, Helena não vendeu mais nada. Mas aquela única fatia vendida, aquelas poucas moedas ganhas, foram mais valiosas do que todo o ouro do mundo. Elas eram o alicerce, a primeira pedra de um império que Helena ainda nem sonhava em construir. Nos dias que se seguiram, a rotina de Helena se estabeleceu em um ritmo lento, mas constante. Acordar antes do sol, fazer um bolo, às vezes dois. A notícia, como costuma acontecer em cidades pequenas, se espalhou de boca em boca. A mulher da biblioteca, diziam. Ela faz um bolo que parece abraço de mãe. As batidas na porta se tornaram mais frequentes. Eram donas de casa curiosas, estudantes a caminho da escola, trabalhadores em sua hora de almoço. A desconfiança inicial deu lugar a uma clientela fiel, que vinha não apenas pelo bolo, mas pela aura de mistério e pela simpatia silenciosa de Dona Helena. Cada moeda ganha era reinvestida com uma sabedoria quase sagrada. Ela comprou um botijão de gás maior, para não ter que se preocupar com o fogo acabando no meio do cozimento. Comprou mais formas, de tamanhos diferentes. Comprou ingredientes em maior quantidade, conseguindo preços melhores. E, o mais importante, comprou produtos de limpeza. A limpeza se tornou sua segunda ocupação. Quando não estava cozinhando, Helena estava limpando. Com a ajuda discreta de Sr. Afonso, que aparecia vez ou outra com um balde, um desinfetante ou apenas uma palavra de encorajamento, ela começou a resgatar a biblioteca do abandono. Primeiro, o seu pequeno espaço, o balcão e a área ao redor. Depois, ela avançou, como um exército de uma mulher só, para o resto do salão. Ela varreu camadas de poeira que pareciam ter séculos, esfregou o chão de madeira que, sob a sujeira, revelou um brilho quente e avermelhado. Limpou as mesas e cadeiras empilhadas, descobrindo peças de marcenaria de alta qualidade. Com um esforço hercúleo, ela começou a organizar as estantes mais próximas. Limpava cada livro, um por um, com um pano seco, sentindo o prazer de resgatar aquelas histórias do esquecimento. O trabalho era exaustivo. Seus joelhos doíam, suas costas ardiam, suas mãos, já calejadas pelo trabalho na cozinha, ficaram ainda mais ásperas. Mas cada centímetro de espaço limpo, cada livro recolocado em seu lugar, era uma vitória. Era como se, ao limpar a biblioteca, ela estivesse também limpando sua própria alma, organizando o caos dentro de si. O espaço começou a se transformar. O cheiro de mofo foi recuando, dando lugar a um cheiro de cera, de madeira limpa e, claro, ao perfume constante de bolo assando. Helena arrumou algumas mesas e cadeiras no salão, criando pequenos espaços de leitura. Em cima de cada mesa, ela colocava um vaso improvisado, uma lata, um vidro, com flores do campo que ela colhia nos arredores da praça. A luz do sol, agora entrando por janelas que ela havia se arriscado a limpar por dentro, parecia mais brilhante. O lugar, embora ainda carregasse as cicatrizes do abandono, começou a ganhar vida, a ter uma alma. As pessoas que vinham comprar bolo começaram a entrar, a olhar ao redor com admiração. Nossa, dona Helena, que diferença! Diziam. Eu nem lembrava que aqui era tão bonito. Alguns, mais ousados, perguntavam se podiam se sentar um pouco para comer sua fatia de bolo ali mesmo. Helena, com um sorriso, sempre dizia que sim. E assim, sem que ela planejasse, a biblioteca começou a ter um novo propósito. Não era mais apenas o ponto de venda de bolos. Era um refúgio. Um lugar onde as pessoas podiam fazer uma pausa, ler um livro antigo que pegavam da estante, conversar em voz baixa. Helena, percebendo essa nova demanda, usou parte de seu lucro para comprar um bule grande e um coador de pano. Começou a servir café fresco, coado na hora. O aroma do café se misturou ao do bolo, criando uma combinação irresistível, um perfume que era a essência do acolhimento. A louca da biblioteca estava se tornando uma instituição.
O lugar que antes era um símbolo de abandono estava se transformando no ponto de encontro mais charmoso e inusitado da cidade. E tudo isso nascido de R$ 50, um caderno de receitas e uma dor tão grande que só poderia ser transformada em algo belo. O sucesso, no entanto, trazia consigo novos desafios. O fogareiro de acampamento já não era suficiente. A produção de um bolo de cada vez era lenta e limitava seus ganhos. Helena sabia que precisava de um forno de verdade. Mas um forno era um luxo que ela ainda não podia pagar. Ela começou a guardar cada moeda extra em uma lata de biscoitos vazia, que escondia debaixo de seu colchão improvisado. Contava o dinheiro todas as noites, antes de dormir. A pilha de moedas e notas amassadas crescia lentamente, dolorosamente. Era um processo de acumulação primitiva, um degrau de cada vez na escada de sua ascensão. Cada bolo vendido, cada café servido, era um pequeno passo em direção ao seu objetivo. A lata foi ficando mais pesada, e a esperança de Helena também. Um dia, a dona da principal pousada da cidade, uma mulher elegante e de olhar astuto chamada Dona Carmela, entrou na biblioteca. Ela havia ouvido os boatos sobre o bolo milagroso e veio conferir por si mesma. Provou uma fatia. Seus olhos se arregalaram. Minha Nossa Senhora, ela disse, a voz abafada pelo bolo. Isso não é um bolo, é uma poesia. Ela pediu outra fatia, e mais uma. Ao final, ela fez a proposta que mudaria novamente o destino de Helena. Eu quero esse bolo no café da manhã dos meus hóspedes, todos os dias. Você consegue me entregar 5 bolos todas as manhãs, às 6? O coração de Helena gelou. 5 bolos? No seu fogareiro? Era impossível. O desespero deve ter transparecido em seu rosto, pois Dona Carmela a olhou com mais atenção. Qual é o problema, mulher? Não quer o negócio? Com a voz trêmula, Helena explicou sua situação. O fogareiro, a falta de um forno, a produção artesanal ilimitada. Dona Carmela ouviu em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. Ela era uma mulher de negócios, uma mulher que reconhecia uma oportunidade quando via uma. E ela viu em Helena não uma coitada, mas uma artesã de talento raro. Olha, disse ela, vamos fazer o seguinte. Eu conheço um sujeito que vende equipamentos de cozinha usados. Ele tem um forno elétrico, pequeno, mas bom. Eu vou adiantar o dinheiro para você comprar o forno. Não é um presente, é um adiantamento pelo primeiro mês de fornecimento. Você me paga com bolos. Helena ficou sem palavras. Era uma oferta generosa, mas também um risco. Ela estaria em dívida. Mas era a chance que ela precisava. A chance de dar o próximo passo, de sair da escala da sobrevivência e entrar na escala do crescimento. Eu aceito, disse ela, a voz firme. Eu aceito. Naquele mesmo dia, um homem entregou na porta da biblioteca um forno elétrico usado, mas em perfeito estado de funcionamento. Vê-lo instalado em sua cozinha, brilhando sob a luz fraca, foi mais emocionante para Helena do que qualquer joia que ela pudesse ter sonhado em ganhar. Era o símbolo de seu progresso, a materialização de seu esforço. Era a prova de que seu trabalho tinha valor. Com o forno, a produção de Helena se multiplicou. Fazer 5 bolos por dia ainda era um desafio. Exigia que ela acordasse no meio da noite, mas era possível. A qualidade de seus bolos, assados de maneira uniforme, ficou ainda melhor. O contrato com a pousada lhe deu uma renda fixa, uma segurança que ela nunca tivera. Com o dinheiro extra, ela começou a expandir seu cardápio. Inspirada pelo caderno de sua avó, ela começou a fazer biscoitos amanteigados que derretiam na boca, broas de milho, tortas de frutas da estação. Cada nova receita era um sucesso. O mercado local começou a encomendar seus biscoitos. Ela batizou seu negócio nascente, com uma simplicidade que era sua marca registrada, a Biblioteca do Sabor. O nome pegou. As pessoas não diziam mais, vamos na biblioteca abandonada. Diziam, vamos na Biblioteca do Sabor. Um ano se passou desde o dia em que Helena fora expulsa de casa. Um ano de trabalho incansável, de pequenas vitórias, de uma reconstrução lenta e dolorosa. A mulher que dormia em um colchão no chão de um depósito empoeirado agora era uma pequena empresária. Ela ainda morava na biblioteca, mas seu quarto agora tinha um catre, uma pequena cômoda e até mesmo um espelho, onde ela via um rosto mais velho, mais cansado, mas com um brilho nos olhos que não existia antes. Era o brilho da autonomia, o brilho de quem sabe o próprio valor. O espaço do café estava sempre cheio.
Jovens vinham para ler e usar a internet Wi-Fi que um estudante de computação, em troca de bolo, havia ajudado a instalar. Idosos vinham para conversar, para matar a saudade dos sabores de antigamente. Mães vinham com seus filhos, sabendo que ali encontrariam um lanche feito com carinho e sem conservantes. Helena, com seu avental sempre manchado de farinha e seu sorriso sereno, era a alma do lugar. Ela não era mais uma invisível. Ela era a Dona Helena, uma figura central na vida social daquela pequena cidade. E o que ela ainda não sabia era que o passado, que ela pensava ter deixado para trás, estava prestes a bater em sua porta novamente. Não com um pedido de desculpas, mas com uma nova e cruel tentativa de humilhação. A tarde estava movimentada. O zumbido das conversas, o tilintar das xícaras e o cheiro de café fresco e bolo de laranja enchiam o ar da Biblioteca do Sabor. Helena, atrás do balcão que agora era de madeira maciça, presente de um carpinteiro agradecido, sorria enquanto servia uma fatia de torta de banana para uma de suas clientes regulares. O lugar estava limpo, as flores nos vasos estavam frescas, os livros nas estantes pareciam respirar. Era o seu mundo, um mundo que ela construíra com as próprias mãos, a partir das ruínas de sua vida anterior. Foi nesse cenário de paz e prosperidade conquistada a duras penas que eles entraram. Ricardo e Vanessa. Eles não pareciam clientes, pareciam inspetores, seus olhos percorrendo o ambiente com uma mistura de surpresa e desdém. Ricardo havia engordado, seu rosto estava mais redondo, e ele usava uma camisa de marca que parecia um pouco apertada demais. Vanessa, ao seu lado, era a imagem da elegância fria, com seus óculos de sol de grife empurrados para o topo da cabeça e uma bolsa de couro cara pendurada no braço. O falatório na biblioteca diminuiu. As pessoas os reconheceram. A história da expulsão de Helena, embora nunca comentada abertamente em sua presença, era um segredo mal guardado na cidade. Ricardo caminhou até o balcão, seu andar arrogante contrastando com a atmosfera acolhedora do lugar. Ele olhou para Helena, que o encarava com uma calma que o desarmou por um instante. Um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. "Olha só, Vanessa", ele disse, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. A tia realizou o sonho dela, virou vendedora de feira. A humilhação era pública, calculada. Ele queria diminuí-la, reafirmar seu poder sobre ela, mesmo ali, no território dela. "Isso aqui não é uma empresa, tia. É uma gambiarra, um ato de desespero para não passar fome." Vanessa, com seu desprezo característico, deu uma espiada por cima do balcão, em direção à cozinha improvisada nos fundos, agora visivelmente mais organizada e equipada. "Espero que a vigilância sanitária não encontre este seu laboratório", ela disse, com uma voz venenosa. "Um rato passando por esses livros velhos e seu negócio acaba, querida." A palavra querida foi dita com uma doçura falsa, que era mais cortante que qualquer insulto. O silêncio no café era total. Os clientes olhavam para seus pratos, para suas xícaras, para qualquer lugar que não fosse a cena dolorosa que se desenrolava. O rosto de Helena ficou pálido. A dor da humilhação, a mesma que ela sentira um ano antes, ameaçou transbordar. Ela sentiu um nó na garganta, a vontade de chorar, de gritar, de se defender. Mas então, algo mudou. Ela olhou para as mãos de Ricardo, mãos lisas, que nunca haviam trabalhado de verdade. Olhou para o desprezo no rosto de Vanessa e depois olhou ao redor. Viu os rostos de seus clientes, envergonhados por ela. Viu seu forno, seu balcão, seus bolos. Viu o fruto de seu trabalho, de sua dor, de sua resiliência. E ela percebeu que a mulher que eles haviam expulsado não existia mais. Aquela mulher, frágil e dependente, havia morrido no dia em que saíra daquela casa com uma mala de papelão. A mulher que estava ali, de pé, era outra. Era Dona Helena, uma mulher que se bastava. Ela respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões não era de desespero, mas de uma força serena. Ela endireitou os ombros. E, em vez de responder à provocação, em vez de se rebaixar ao nível deles, ela fez algo que os deixou completamente sem palavras. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de uma autoridade que eles não conheciam. "Com licença", ela disse, sua voz firme, sem um pingo de tremor. "Meus clientes estão esperando." E então, com a graça de uma rainha em seu próprio castelo, ela lhes deu as costas. Virou-se para a senhora que aguardava sua torta e disse: "Desculpe a demora, Dona Elvira. Um pouco de canela por cima?"
O ato foi tão inesperado, tão poderoso em sua simplicidade, que Ricardo e Vanessa ficaram paralisados. A humilhação que eles planejaram se voltou contra eles. Eles se tornaram o espetáculo, os intrusos, os inadequados. Sem ter o que dizer, sem ter como reagir àquela demonstração de poder silencioso, eles deram meia volta e saíram. O som da porta se fechando atrás deles foi como um aplauso. E lentamente, o zumbido das conversas na Biblioteca do Sabor recomeçou, um pouco mais alto, um pouco mais animado, como se todos estivessem celebrando, junto com Helena, aquela pequena, mas imensa vitória. A partida de Ricardo e Vanessa deixou um rastro de silêncio tenso, que logo foi substituído por uma onda de apoio silencioso. Dona Elvira, a senhora que esperava pela torta, estendeu a mão e pousou-a sobre a de Helena no balcão. "Não ligue para essa gente, minha filha", ela disse, a voz baixa e carregada de indignação. "Gente pequena, de alma pequena." Outro cliente, um jovem universitário, levantou-se e disse em voz alta: "Dona Helena, o seu café é o melhor lugar da cidade, e é por causa da senhora." Um a um, os clientes manifestaram seu apoio, com um aceno de cabeça, um sorriso, uma palavra de conforto. Helena sentiu um calor se espalhar por seu peito, um calor que não vinha do forno, mas da solidariedade humana. Ela percebeu que não estava mais sozinha. Ela havia construído, sem se dar conta, uma nova família. Uma família escolhida, unida não por laços de sangue, mas por laços de afeto e de respeito mútuo. A tentativa de humilhação, no fim, só servirá para fortalecer sua posição, para consolidar o amor que a comunidade sentia por ela e por seu pequeno refúgio de sabores e palavras. Naquela noite, depois que o último cliente se foi e a biblioteca mergulhou novamente em seu silêncio noturno, Helena não se sentiu abatida. Pelo contrário, sentiu-se revigorada. O confronto a havia testado e ela não se quebrara. Ela se sentou em uma das mesas do salão, uma xícara de chá nas mãos, e olhou para o seu pequeno império. As estantes de livros, as mesas de madeira, o balcão brilhando sob a luz fraca. Era tudo seu. Não legalmente, ainda não, mas era seu por direito de conquista, por direito de amor e de trabalho. E ela tomou uma decisão. A gambiarra, como Ricardo havia chamado, iria se tornar uma empresa de verdade. Ela iria legalizar sua situação. Iria transformar a Biblioteca do Sabor em um negócio legítimo, com CNPJ, com alvará, com tudo a que tinha direito. Não era mais apenas uma questão de sobrevivência, era uma questão de dignidade, de mostrar a si mesma e ao mundo que o trabalho de suas mãos tinha valor, não apenas sentimental, mas também legal e comercial. O caminho para a legalização foi um labirinto de burocracia. Helena, que mal terminara o ensino médio, viu-se diante de um mundo de formulários, certidões e termos técnicos que não compreendia. A prefeitura, a mesma que havia abandonado o prédio por uma década, agora criava todos os tipos de empecilhos. "O prédio é patrimônio histórico", dizia um funcionário. "Não pode ter atividade comercial." "É preciso um laudo dos bombeiros", dizia outro. "É preciso um projeto de reforma assinado por um arquiteto", dizia um terceiro. Cada visita à prefeitura era um teste de paciência. Helena se sentia pequena, ignorante, uma formiga tentando mover uma montanha. Por várias vezes, ela pensou em desistir, em continuar na informalidade, escondida nas sombras. Mas a lembrança do rosto de Ricardo, seu sorriso de escárnio, a impelia para a frente. Ela não daria a ele o prazer de vê-la fracassar. Foi Sr. Afonso, mais uma vez, seu anjo da guarda terreno, quem lhe mostrou o caminho. "Você não pode lutar essa guerra sozinha, Helena", ele disse, vendo seu desespero. "Você precisa de aliados." E ele a apresentou a pessoas que ela nunca imaginaria que pudessem ajudá-la. Um advogado aposentado, cliente fiel de seus bolos, que se ofereceu para cuidar da papelada pro bono. Um jovem engenheiro que frequentava o café para estudar, que fez o laudo técnico de graça. A própria Dona Carmela, da pousada, usou sua influência, ligou para o prefeito, falou da importância do café de Helena para o turismo da cidade. Uma petição começou a circular, organizada pelos estudantes universitários, pedindo a regularização da Biblioteca do Sabor. A cidade inteira parecia ter se mobilizado em sua defesa. Helena, a mulher que fora expulsa e considerada um nada, agora era a causa de toda uma comunidade. O processo foi longo e desgastante, mas finalmente a vitória veio.
A prefeitura, pressionada pela opinião pública e pelos argumentos legais do advogado, cedeu. Concedeu a Helena uma permissão de uso do espaço por tempo indeterminado, com a condição de que ela arcasse com a manutenção e a restauração do prédio. A assinatura do documento, na sala do prefeito, foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Helena. Suas mãos, as mesmas que amassavam o bolo e limpavam o chão, agora assinavam um documento oficial que lhe garantia o direito de estar ali, de trabalhar, de existir. Ao sair da prefeitura, com a permissão nas mãos, ela não se sentiu triunfante, sentiu-se em paz. Uma paz profunda, a paz de quem finalmente encontra seu lugar no mundo. 2 anos se passaram desde o dia do confronto com Ricardo. 2 anos de um crescimento que nem Helena, em seus sonhos mais ousados, poderia ter imaginado. Com a situação legalizada, ela conseguiu um pequeno empréstimo no banco. Não foi fácil, o gerente a olhou com desconfiança, mas o plano de negócios que o jovem universitário a ajudara a montar era sólido. Com o dinheiro, ela promoveu uma verdadeira transformação na Biblioteca do Sabor. A fachada do prédio foi restaurada, a pintura antiga refeita, as janelas quebradas substituídas. A cozinha foi modernizada, com equipamentos de aço inoxidável, bancadas de granito e um sistema de exaustão. Mas tudo foi feito com um cuidado imenso para preservar a alma do lugar. Os livros continuavam lá, as estantes de madeira foram tratadas, o piso original restaurado. O rústico e o moderno se encontravam em perfeita harmonia. O negócio prosperou. Helena agora tinha 2 funcionários registrados, uma jovem para ajudar na cozinha e um rapaz para atender no balcão. Ambos eram jovens que frequentavam o café e que, como tantos outros, viam em Dona Helena um exemplo de inspiração. A Biblioteca do Sabor se tornou o coração cultural da cidade. Aulas de reforço para crianças carentes eram oferecidas nas tardes de terça e quinta. Saraus de poesia aconteciam uma vez por mês, revelando talentos locais. Pequenos shows de música acústica animavam as noites de sexta-feira. Helena, que antes vivia para servir sua família, agora servia sua comunidade. E a comunidade a retribuía com amor e com lealdade. Com o lucro do negócio, que agora era sólido e constante, ela realizou um sonho que parecia impossível. Comprou um imóvel. Não era uma casa grande, mas um charmoso apartamento de 2 quartos no centro da cidade, com uma varanda cheia de flores. Pela primeira vez em sua vida, aos 62 anos, Helena tinha um lugar para chamar de seu. Um lugar do qual ninguém, nunca mais, poderia expulsá-la. Enquanto a vida de Helena florescia, a de Ricardo e Vanessa desmoronava. A arrogância que os unia não era um alicerce forte o suficiente para construir uma vida. A reforma da casa, que eles haviam planejado com tanta frieza, custou o dobro do orçado. Mergulharam em dívidas para manter um padrão de vida que não podiam sustentar. Ricardo, que sempre se considerou superior, não tinha a ética de trabalho de sua tia. Tratava seus colegas com desdém, seus superiores com insolência. Foi demitido do emprego por justa causa. Vanessa, cujo amor era atrelado ao status e ao dinheiro, não demorou a abandoná-lo. "Eu não me casei com você para viver com um fracassado", ela disse, na noite em que fez as malas. A mesma frieza que usara para expulsar Helena, ela agora usava para descartar o marido. Sozinho, desempregado e afundado em dívidas, Ricardo não conseguiu mais pagar as prestações da hipoteca que fizera para financiar a reforma e os carros de luxo. O inevitável aconteceu. O banco executou a dívida. A casa, o símbolo de sua traição, o motivo pelo qual ele havia jogado sua tia na rua, foi tomada. A mesma casa que ele um dia chamou de minha, agora pertencia a um estranho. O dia estava chuvoso, um daqueles dias cinzentos que convidam à introspecção. A Biblioteca do Sabor estava aquecida e cheia, um refúgio contra o mau tempo lá fora. Helena supervisionava o trabalho de seus funcionários com um sorriso, o coração tranquilo. Foi quando a porta se abriu e um homem entrou, trazendo consigo o frio e a umidade da rua. Ele estava magro, as roupas gastas, o cabelo despenteado. Por um instante, Helena não o reconheceu. Mas então, seus olhos se encontraram e ela viu. Era Ricardo. Um Ricardo quebrado, desfeito, uma sombra do homem arrogante que a humilhara ali, naquele mesmo lugar. Ele parou no meio do salão, deslocado, envergonhado, enquanto os clientes o observavam com uma curiosidade mórbida. Ele caminhou lentamente até o balcão, os olhos baixos. "Tia", ele murmurou, a voz rouca, quase inaudível. "Posso falar com você, em particular?"
Helena sentiu uma pontada de algo que não era pena, nem raiva. Talvez fosse apenas a melancólica constatação de que os ciclos da vida, por mais que demorem, sempre se completam. Ela acenou para seu pequeno escritório nos fundos, uma sala que antes fora o depósito onde ela dormira no chão. Entre, ela disse, a voz calma, neutra. No pequeno escritório, cercado por livros de contabilidade, notas fiscais e projetos de eventos culturais, Ricardo desabou. As lágrimas que ele não derramara pela tia, agora ele derramava por si mesmo. Ele contou tudo: a perda do emprego, o abandono de Vanessa, as dívidas e o golpe final, a perda da casa. Eles me deram 72 horas para sair, tia. Ele soluçou, o corpo tremendo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Eu dormi na rodoviária a noite passada. Ele ergueu os olhos para ela, o rosto vermelho e inchado pelo choro. Era o mesmo olhar de menino assustado que ela vira tantas vezes, quando ele tinha febre, quando ele tinha pesadelos. Mas o menino agora era um homem, e suas feridas eram auto-infligidas. Tia, eu sei que não mereço, ele disse, a voz embargada. Eu sei o que eu fiz. Fui um monstro, mas eu estou desesperado. Me empresta um dinheiro, só para eu me reerguer, pela memória do meu pai, pela casa, a nossa casa. Helena o escutou em silêncio, o coração pesado. A justiça, ela percebeu, não era o espetáculo de vingança que ela às vezes imaginara em suas noites mais solitárias. Não havia prazer em vê-lo assim, destruído e humilhado. Havia apenas uma profunda e triste confirmação de que as leis do universo são implacáveis. Você colhe o que planta. A crueldade que ele oferecera ao mundo, o mundo agora lhe devolvia em dobro. A menção à nossa casa foi o que a despertou de sua melancolia. A casa nunca fora deles, fora dela, depois dele. E ele a perdera por sua própria ganância e estupidez. Ela se levantou. Não disse uma palavra. Foi até a cozinha, que estava a todo vapor, o cheiro de pão de queijo recém-assado no ar. Seus funcionários a olharam, curiosos, mas não perguntaram nada. Ela pegou um prato. Cortou uma fatia generosa do bolo de fubá cremoso que estava esfriando na bancada. O seu bolo, o bolo que dera início a tudo. E voltou para o escritório. Ela colocou o prato na mesa, em frente a Ricardo. O cheiro familiar, o cheiro da infância dele, o cheiro da mulher que ele expulsara, encheu a pequena sala. Ao lado do prato, ela deslizou um pequeno cartaz que estava sobre sua mesa. Um cartaz que ela mesma escrevera à mão naquela manhã. Precisa-se de auxiliar de serviços gerais, salário mínimo, tratar com Dona Helena. Ricardo olhou do bolo para o cartaz e depois para o rosto de sua tia. Um rosto que não expressava ódio, nem desprezo, apenas uma calma inabalável. A casa nunca foi nossa, Ricardo. Ela era sua e você a perdeu. Essa foi a primeira lição que você me ensinou, disse Helena, a voz firme, mas sem crueldade. Eu não vou te dar o dinheiro para recuperá-la. Aquele tempo acabou. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Mas um prato de comida, como este que você tantas vezes rejeitou, isso eu ainda posso te dar. Ela empurrou o prato um pouco mais para perto dele. E um teto temporário no antigo depósito onde eu comecei. E a chance de um trabalho honesto para recomeçar do zero, como eu fiz, isso eu também posso te oferecer. Ela apontou para o cartaz. O trabalho é pesado. Limpar o chão, lavar a louça, carregar caixas, mas é um trabalho digno. O resto do seu caminho, Ricardo, você terá que construir com suas próprias mãos, como um homem. Ricardo encarou o prato de bolo. Era a única coisa que restava de seu passado, a única ponte para um futuro incerto e assustador. A câmera focou em sua mão trêmula, suja, hesitando por um longo momento. E então, lentamente, ele estendeu a mão, não para o dinheiro que não estava lá, mas para o garfo. Ele pegou a primeira garfada de sua nova vida, uma vida que teria o gosto amargo do arrependimento, mas também, talvez, o doce sabor da redenção conquistada através do trabalho duro. E Helena, observando-o, sentiu que o ciclo finalmente estava completo.